Olá, meus amigos, minhas amigas, concursandos, que estão aí ansiosos, né, pessoal? Fizeram prova ontem, espero que tenham saído bem, tá? Meu nome é Carlos Machado, vamos corrigir as questões de direito administrativo e tem também questões aí de 8.112, da Lei 9784, da Lei 8429, que nós também vamos trabalhar. E antes de começar, queria só dizer o seguinte: vocês são vencedores. Vencedor é aquele que luta, e vocês estão lutando, estão batalhando e já são vencedores, com certeza. E vamos sempre lembrar de um detalhe: concurso público, quem não desiste, passa. Esse é o fato. Concurso público, quem não desiste, passa. Vamos juntos? Vamos lá. É, a primeira questão, queridos, que aparece aí de direito administrativo, no caso especificamente aí de Lei 8.112, é de conhecimentos específicos, a questão, o item de número 53. Vou dar um tempinho para vocês acharem aí, tá? É o item de número 53. Acharam? Vamos juntos? Vamos lá. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julguem os itens seguintes. Então, nós estamos referindo aí à Lei 8.112. Vamos lá. 53. Caso um servidor público seja demitido do cargo efetivo por ter aplicado irregularmente dinheiro público e 5 anos depois disso obtenha aprovação em outro concurso público, ele não poderá assumir novo cargo, pois a lei de regência veda ao autor da referida conduta o retorno ao serviço público federal. Aí duas situações, né, pessoal? O artigo 132, inciso 8º da Lei 8.112, determina que alguns casos de condenação do servidor público, dentre eles esse da aplicação irregular de dinheiro público, impede o retorno. A Constituição Federal, no artigo 5º, queridos, ela vai trabalhar o seguinte: os casos, né, em que há impossibilidade de pena de caráter perpétuo, tá? E nós não podemos ter o direito de ir e vir, por exemplo, limitando nosso direito de ir e vir, perdão, por uma pena de caráter perpétuo, tá? Os tribunais, eles divergem quanto a se eu posso ou não impedir o retorno do servidor público. Porém, ele não me perguntou sobre posicionamento de jurisprudência, ele não perguntou daquela DI 2195 né, que teve no STF, né, em que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, ele não perguntou sobre a jurisprudência, ele perguntou sobre o conhecimento da lei. E o conhecimento da lei, do artigo 132, diz que ser demitido por aplicação irregular de dinheiros públicos impede o retorno do servidor público. Portanto, ao analisar a Lei 8.112, o item está correto. Realmente, ser demitido por aplicação irregular de dinheiro público, segundo a Lei 812, impede o retorno do servidor público ao serviço público, mesmo aprovado em um próximo concurso público. Tá? É o artigo 132, inciso 8, vale a pena dar uma olhadinha. Item 54. A remoção constitui o deslocamento de cargo de provimento efetivo desocupado no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Bom, primeiro, a remoção constitui o deslocamento não de cargo, mas do servidor. Deslocamento de cargo é chamado de redistribuição. A remoção, quem vai ao servidor; na redistribuição, quem vai ao cargo. Então, o item está errado. E ele ainda fala aí, provimento efetivo desocupado. Não, na remoção é deslocamento do servidor, logicamente, que esteja ocupando um cargo público. Ah, então, o item 54 está correto. E a referência você vai achar lá no artigo 36 da Lei 8.112, que ele fala sobre remoção. 55. Se determinado servidor público, em estágio probatório, requerer ao órgão a que esteja vinculado autorização para realizar estudo no exterior, a direção desse órgão agirá corretamente caso indefira, caso negue o pedido sob justificativa de inviabilidade do deferimento durante o período de estágio probatório, já que a lei pertinente veda ao servidor em estágio probatório o deferimento da referida licença. Bom, essa licença, pessoal, para estudo ou missão no exterior, ela está prevista no artigo 93 da Lei 8.112. Aí você vai ler e você vai descobrir que ali não fala se eu posso ou não conceder essa licença, afastamento, a quem esteja sob o estágio probatório. Só que você vai no artigo 20, parágrafo 4º, e ele traz um rol, né, pessoal, de licenças em que eu posso conceder mesmo ao servidor que esteja em estágio probatório. E dentre elas está exatamente essa, para estudo ou missão no exterior
pode sim ser concedido durante o estágio probatório. Então, essa chefia que indeferiu o pedido para estudo ou missão no exterior porque o servidor estava em estágio probatório, ela errou. Tá? E como ela errou, o item fica errado. Tá? Fica errado. Vamos para frente. Próximo item é o 56. Agora eu vou falar de improbidade administrativa, né, pessoal? A lei de improbidade, a famosa lei 8429 de 92, que tem sido inclusive objeto de muitas questões abertas aí por concursos públicos Brasil afora. Vamos lá. 56. O servidor público que atuar com a finalidade de alcançar resultado proibido em lei praticará ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Certinho. Ah, nesse caso, ele vai atentar contra o princípio de quê? O princípio da finalidade, né, pessoal? Ele vai atentar contra a finalidade do ato administrativo. Observa que, só para lembrar, quando nós falamos em condenação por improbidade, ou você vai praticar a violação de princípios, ou você vai praticar a lesão dos cofres públicos ou o enriquecimento ilícito. Nesse caso, ele atentou contra princípios. É o primeiro rol que está previsto lá no artigo 11, o primeiro rol citado por mim, né, previsto no artigo 11 da Lei 8429, ou no caso da lesão do erário, está previsto no artigo 10º da Lei de Improbidade, e do enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade. Então, o item 56 ficou correto. 57. O servidor público que frustrar a licitude de concurso público praticará ato inserido no rol daqueles que importam enriquecimento ilícito. Aí vamos pensar o seguinte: para efeitos jurídicos, pessoal, para efeito de lei de improbidade, pressupõe que quem violou o princípio não lesionou os cofres públicos. O que também se pressupõe que quem lesionou os cofres públicos tão somente não enriqueceu ilicitamente. Tá? Os rols eles são independentes, tá? Mas eles não são cumulativos. Vamos lembrar isso? Se uma pessoa frustrou o licitude de concurso público, organizado pela prefeitura, portanto com dinheiro público, e para isso ela recebeu R$5.000, por exemplo, ele vai responder pelo de maior gravidade, que no caso é o enriquecimento ilícito, porque eu não posso somar as penas na ação de improbidade administrativa. Só que, no artigo 11, nós vamos ver que um dos casos que ele prevê como violação de princípios é frustrar o quê, pessoal? A licitude de concurso público. Aí vamos lembrar, concurso público se faz com dinheiro o quê, pessoal? Público ou privado? Pensa aí. Isso mesmo, tá? Concurso público se faz com dinheiro particular, dinheiro privado. É o seu dinheiro, é aquele que você está investindo aí no seu futuro e que vai dar certo, né, pessoal? Estou vendo isso, vai dar certo. Ah, então, se eu frustrar esse tudo de concurso público, eu estou trazendo atentado contra o dinheiro privado e não o dinheiro público. Por isso que o legislador colocou que frustrar esse tudo de concurso público gera violação de princípios, o princípio da impessoalidade, sobretudo, mas não gera lesão do erário e nem gera enriquecimento ilícito como pressuposto. Tá? Então, a questão está errada. Lei 8429, artigo 11, fala que, repetindo, frustrar a licitude de concurso público gera violação de princípios. Próximo item é o item 58. Que aí ele vai falar sobre processo administrativo, Lei 9784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. Vamos lá. Item 58. No âmbito do processo administrativo, a atuação da administração pública depende de provocação do interessado, razão pela qual a ela não se aplica o princípio da oficialidade ou do impulso oficial. Errado, queridos. É o Poder Judiciário que carece de uma provocação para que ele possa agir. O Judiciário age mediante provocação. A administração pública, nos processos administrativos, segundo a Lei 984, artigo 3º, ela está movimentada pelo princípio da oficialidade ou impulso ou impulsão oficial. O que significa isso? Que ela não depende de provocação, de solicitação externa para que ela inicie um processo. Por exemplo, um PAD. A administração pública inicia um PAD mesmo sem que ninguém solicite, logicamente. Se um chefe percebeu uma irregularidade cometida por um subalterno, ele inicia um procedimento de apuração, ele inicia um procedimento de investigação e um processo, inclusive, punitivo. O que vai significar isso? Que o processo foi iniciado de ofício, por iniciativa da própria administração pública. E esse princípio chama-se oficialidade ou impulso oficial, característico só de processo administrativo. Processo judicial não se aplica. Tá? Então, o item 58 está errado. 59. É aplicável ao processo administrativo o princípio da obrigatória motivação,
Essa palavra obrigatória é um perigo, né? Para quem vai fazer prova. O princípio da obrigatória motivação pelo qual a autoridade administrativa deve indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a sua decisão. Isso está certo, tá, pessoal? Artigo 50, que fala sobre o princípio da motivação, ele coloca lá um monte de coisa. Por exemplo, quando você precisa motivar, quando denegue direito, quando impõe obrigação, quando limite seus direitos, eu tenho que motivar a minha decisão. Tá? É obrigatória? É obrigatória, essa é a regra geral. Apesar de haverem algumas situações, como investigação policial, como relevante interesse coletivo ou como segurança nacional, em que você não vai motivar os atos, não precisa motivar os atos. Em alguns casos você é até proibido de motivar os atos. Mas a regra é essa, né, pessoal? A regra é que os atos devem ter motivação, sobretudo aqueles atos que nasçam de uma decisão em um processo administrativo. Tá? Então, o item 59, ele está correto. Referência, Lei 984, artigo 50. Virando a página, aliás, virando no nosso caso aqui 2 páginas, nós vamos agora para o item 114. Procure aí, meu filho, minha filha. Artigo não. Questão 114, item 114. Acharam aí? Vamos lá. Julgue os itens subsetivos referentes à administração pública direta e indireta. 114. Por terem personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não submetem ao controle estatal. Errado, né, pessoal? Não submete a um controle hierárquico, porém submetem sim a um controle chamado de controle finalístico, aquele controle de acompanhamento de execução, aquela supervisão ministerial, por exemplo, aquela supervisão ministerial que existe, por exemplo, entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, os dois atuam juntos, sendo supervisionados nas suas atividades, porém sem subordinação de um para o outro, até porque nós estamos falando de 2 entidades distintas, esse chamado controle finalístico, que é um controle que acompanha a execução, porém sem gerar subordinação. O controle também que se faz, né, pessoal, pelas contas, a partir do Tribunal de Contas, né? Então existe sim uma subordinação, perdão, uma vinculação de controle existente entre os órgãos de administração direta e as entidades de administração indireta. Então, o item 114 está errado. 115. Sociedade de economia mista e empresas públicas não estão sujeitas à falência. Bom, essa questão está certa. Ele perguntou a regra geral. A regra geral é essa. O artigo 183, parágrafo 1º da Constituição, ele vai definir o seguinte, aquelas entidades interventoras na atividade econômica, como o Banco do Brasil, Petrobras, etc., elas vão sujeitar a regime privado. Porém, a nossa legislação, querido, sobretudo no que diz respeito à falência, ela é clara. Não se admite falência para empresas públicas e nem economias mistas. A doutrina, Celton Antônio Madeira de Mello, por exemplo, ele entende que o regime de falência para aquelas que são detentoras de atividade econômica, de atividade idêntica à atividade privada, Banco do Brasil, por exemplo, e Bradesco, que elas deveriam submeter-se a um regime próprio de falência das empresas privadas. Porém, isso é apenas uma posição doutrinária. Por quê? Porque a nossa legislação ela é clara, tá, pessoal? Não se admite decretação judicial de falência nem de empresa pública e nem de economia mista. Então, o item 115 ele está correto. 116. Por serem pessoas jurídicas de direito público, portanto, atividade típica de Estado, atividade indelegável a particulares, atividade que o Estado coloca prerrogativas em torno dela, por serem direito público, as autarquias possuem prerrogativas e sujeições muito parecidas com as da administração direta, portanto, com os governos e seus órgãos. Certinho, pessoal. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Quando você fala em prerrogativa, por exemplo, processual, os prazos processuais seguidos por uma autarquia, eles são dobrados para recorrer em ação judicial da qual a autarquia faça parte. Eles são quadruplicados para contestar a ação judicial da qual essa autarquia faça parte. Então, é prerrogativa? É prerrogativa. A prerrogativa de imunidade de impostos, né, pessoal, sobre atividade fim, relativa à renda, bem, serviço, qual seja, que só quem tem prerrogativa são os governos e os órgãos, portanto, a administração direta e as entidades autárquicas, portanto, da administração indireta. Então, o item 116 ficou correto. 117. As entidades que compõem a administração direta,
voltando de novo, 117. As entidades que compõem a administração indireta são vinculadas ao Ministério, percebe? Vinculadas ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade principal, sua principal atividade. Observa que ele falou vinculado ao Ministério e não subordinado ao Ministério. Tá certa essa questão. Ela está num texto, né, num texto legal bastante antigo, né, pessoal? Abram aí o Decreto-Lei 200 de 67, artigo 4º, parágrafo único, em que ele vai falar exatamente isso. É texto literal, tá, pessoal? Do Decreto-Lei 200 de 67, artigo 4º, parágrafo único, que está escrito exatamente assim. As entidades que compõem a administração indireta, empresas públicas, economias mistas, fundações e autarquias, são vinculadas, sem subordinação, ao Ministério, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Então, o item 117, por ser texto legal, está correto. Último item, que é o 120, está escrito lá, em relação aos poderes e deveres do administrador público, julgue o item abaixo. 120. Para o administrador público, a inteira subordinação do poder em relação ao dever. Ou seja, o exercício do poder deve sujeitar-se sempre a uma finalidade específica, certíssimo. É aquela relação de poder-dever da administração pública, que quanto mais poderes eu tenho, mais deveres eu vou ter também. Quanto mais poderes eu tenho, menos deveres eu posso abrir mão. E aquela relação que todo mundo conhece do direito administrativo, que quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. Um diretor de escola pode dar uma aula, eventualmente, numa escola? Pode. Agora, o professor vai assumir as prerrogativas do diretor da escola? Não. Quem pode menos, não pode mais. Mas, no direito administrativo, quem tem mais poder pode assumir mais deveres, portanto, quem pode mais, pode menos. E essa finalidade específica, saúde, educação, transporte, regulação, fiscalização, desde que essa finalidade seja pública. O nosso poder-dever de agentes públicos é exatamente cumprir com a finalidade pública, especificamente saúde, educação, no caso de vocês, né, o UNB, educação, ensino e etc. Muito bem, finalizamos aqui, pessoal, as questões de direito administrativo. Espero que vocês tenham saído muito bem. Espero vê-los um dia, né, nos comunicando, felizes que já estão trabalhando, já estão lá na UNB. E lembre, né, pessoal, vitorioso é quem luta. E lembra a segunda coisa que eu falei, que no concurso público, quem não desiste, passa. Conta com a gente aqui do Gran Cursos, para recurso, o que for, eventualmente, que nós estamos aí à disponibilidade de vocês. Professor Carlos Machado, dou um abraço para vocês aqui e muito obrigado.